Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria Immaculada Poltronieri, na terceira jornada analítica de 2024. O meu tema é a dimensão e sentido dos lutos em ritos de passagem. Nós vamos abordar esse tema porque, primeiro, eu vou me apresentar, né? Fazer uma breve apresentação minha. Eu sou psicanalista e psicóloga, analista de dados supervisora, doutoranda em psicanálise pela Universidade Humanística das Américas, especialista em tanatologia e enfrentamento do luto pela Elos Cursos, especialista em obesidade mórbida e bariátrica e metabólica e especialista em análise dos sonhos. Os ritos de passagem. Encerramento e início de novos ciclos. A vida corresponde a um processo contínuo e sucessivo desses rituais de passagem, que marca a passagem de um indivíduo ou grupo de uma fase do ciclo para outra. Eles se iniciam desde o nascimento e terminam com a morte. Tais feitos, na sua maioria, são acompanhados de atos especiais que marcam o sujeito, dando-lhe condições de transpor e iniciar uma nova etapa. Vocês vão me perguntar por que eu escolhi essa temática. Primeiro, vamos entender o que Freud nos fala, concepções de luto. Em sua magistral obra, Luto e Melancolia, Freud já nos alertava sobre a realidade nua e crua desse fenômeno que todos nós iremos, impreterivelmente, experienciar em algum momento de nossas vidas. Isso é um fato, né? O luto, de modo geral, ele nos fala, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém e assim por diante. Embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos em que seja superado após certo lapso de tempo e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Eu coloquei grifos. Por quê? Porque nós sabemos que isso que Freud preconizou é um fato. O luto, nós estamos falando do luto normal. O luto, de um modo geral, nós vamos ter que passar por ele e vamos ter que elaborá-lo. Em suas próprias palavras, ele nos ensina, né? Já falamos. Em que consiste, portanto, o trabalho que o luto realiza? O teste de realidade revelou que o objeto amado não existe mais. Quem é o objeto amado? Aquela pessoa que você perdeu. Passando a exigir que toda libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto, com aquele ente querido que se foi. Essa exigência provoca uma oposição compreensível. É fato notório que as pessoas nunca abandonam, de bom grado, uma posição libidinal, nem mesmo na realidade, quando um substituto já lhes acena. Por exemplo, ficou viúva, depois de alguns anos resolve casar, ou viúvo. É lógico que não vai ser abandonado de plano e prontamente, é preciso elaborar e a gente nunca vai abandonar totalmente. Essa oposição pode ser tão intensa que dá lugar a um desvio de realidade e a um apego ao objeto por intermédio de uma psicose alucinatória carregada de desejo. Freud fala isso textualmente. Normalmente, prevalece o respeito pela realidade, ainda que suas ordens não possam ser obedecidas de imediato. A pessoa meio que surta, mas ela vai prevalecer o quê? O respeito pela realidade. Ela não vai ficar eternamente numa alucinação. São executadas pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e de energia catexial, né, das catexias, prolongando-se psiquicamente nesse meio tempo a existência do objeto perdido, é quando você continua reatualizando aquele luto de uma forma muito sofrida. Então, luto ou lutos? Por sua própria complexidade, a resposta nos traz resistências e ou barreiras, muitas das vezes intransponíveis, porque como sujeitos, vamos elaborar esse evento ou nos negar a confrontá-lo de forma única. Cada um de nós, como sujeito, vai elaborar de uma única forma. Não existe fórmula pronta ou garantia de que possamos atravessá-lo sem ranhuras. Há lutos rápidos, há lutos persistentes, ao não conhecer a experiência. O que é o não conhecer a experiência? Negar sistematicamente a fuga. Afinal, na condição de indivíduos, como bem postulou Martin Heidegger, somos seres para a morte. Sinto-me, nesse sentido, instada a revelar minhas razões para avançar por águas mais profundas nessa temática, tão instigante quanto inafastável para todos nós. Ou seja, a morte e o morrer, e os desdobramentos que acontecem no entorno dela, sempre que nos propomos a encará-la de frente.
que é preciso, gente. Explico. Sou uma pessoa enlutada. Vivenciei o luto de uma forma tão abrupta e que me marcou de maneira visceral. Por isso, decidi me permitir falar sobre ela, até mesmo por compreender que minha história pode encontrar eco em pessoas que precisam falar sobre isso, né? Para seguir adiante. Perdi meu marido há aproximadamente 12 anos e meio. E tem mais. Após recebermos de presente nossa primeira neta, 6 dias antes da morte dele. Obviamente, muitos de vocês vão te perguntar como é passar por esse conjunto de sentimentos tão adversos e ainda assim falar sobre isso em público. A resposta é bem simples. É preciso dar nome a essa dor e alcançar seu significado maior. Contudo, vivi o trauma e continuo em estresse pós-traumático. Sim, embora plenamente consciente do significado da morte, do luto e seu impacto em nossas vidas. Portanto, não saí ilesa desse processo. Mesmo tendo elaborado o luto em processo de análise, ainda que em parte. Ele continua a reverberar em minha memória afetiva, aflorando da minha consciência, mesmo em momentos bem singulares. É um fato, gente. O luto é o luto. Embora ele faça parte da vida, mas a gente vai sempre lembrar daquele ser que a gente perdeu. Transtorno de estresse pós-traumático e luto profundo. Isso é importante a gente entender essa ligação. O transtorno de estresse pós-traumático não pode ser tratado ou confundido, a princípio, como uma patologia. O próprio Freud foi enfático na compreensão e entendimento do luto normal como uma manifestação real e legítima do enlutado. Resta evidente essa observação, porque Freud traça uma diferença entre este e o luto profundo, entre o luto normal necessário e aquele que é profundo, que se prolonga no tempo. Que ele reitera sua ideia de que o comportamento do enlutado pode ou não ser caracterizado como patológico ou não, ou seja, quem continua se retroalimentando daquele luto ad eterno. Ritos de passagem e luto. É preciso lembrar, pessoal, que nossa condição humana é marcada por rituais e símbolos que inauguram de forma recorrente e durante toda a nossa existência as passagens de tempo, de status, de estágios e de encontro com nossa nova forma de ser e estar no mundo. Não que isso seja de todo ruim, porque a inserção de nossa subjetividade passa exatamente por uma forma de nos identificarmos em relação ao outro, eu como sujeito em relação ao outro. Assim como os seres do desejo e da falta, nada mais simbólico do que a ideia de impermanência, de finitude, de deixar de ser. Enfim, do estar morto, do morrer. O que são ciclos, então? Ciclos da vida humana. Okay? Certas etapas do ciclo de vida do ser humano são solenizadas em todas as sociedades, por meio de rituais. Gente, é no mundo todo, em todas as culturas. Chamam-se ritos de passagem, as cerimônias que marcam a passagem de um indivíduo ou grupo de uma fase do ciclo para outra. Os rituais e cerimônias distinguem-se das demais atividades societárias, né, da nossa sociedade, por serem realizados de maneira formal. Distingue-se também por sua natureza simbólica, e por se realizarem em ocasiões específicas e períodos determinados. A partir daí, podemos entender o ritual como um tipo de linguagem, como Lacan bem falava, né? Estruturar nosso inconsciente pela linguagem, na medida que não só incorpora, mas expressa concepções e valores sociais, religiosos, políticos, econômicos, sendo importantes para a sociedade que pratica. Por isso que o experienciar luto, viver, né, aquele ritual faz parte da nossa vida, é inerente à nossa condição humana. E qual o significado do luto para o sujeito enlutado nas festividades de Natal e Ano Novo? Pois é. A princípio, como bem preconizou a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, o luto é um evento psíquico processual, que obedece a critérios similares na maioria das pessoas para sua elaboração. Similares, tá? Embora não necessariamente na mesma ordem cronológica e tampouco em todas as suas etapas, por isso similares, não são iguais, são parecidos. O método Kübler-Ross, vamos falar um pouquinho sobre ele. Os 5 estágios ou fases de elaboração do luto. O primeiro estágio é a negação. Consiste em uma fase de negação do acontecimento. A gente não acredita, a pessoa não acredita, pode haver engano, será que morreu mesmo? Será que foi ele mesmo? O segundo estágio, raiva. Aí vem aquele sentimento de raiva, dor, medo e culpa, que podem variar muito em intensidade e frequência. Essa é a fase mais delicada.
a pessoa está incongruente e pode ter atitudes desagradáveis, piorando o clima diante de um tratamento ou em um velório. É muito comum isso, né? Às vezes você chega para apresentar suas condolências e a pessoa não, ela vai ter um sentimento muito adverso, ok? Porque ela está incongruente, como a gente já falou. O terceiro estágio é aquele da negociação da barganha. A revolta anterior não trouxe alívio. Aí vem os pensamentos sobre fazer algo para reverter o acontecido. Pense em fazer promessas, pacto com Deus, receber uma graça, um milagre. Deus, você me devolve meu falecido, meu morto, e vou fazer o Santiago de Compostela, por exemplo, né? E o que acontece na barganha e negação? A culpa geralmente acompanha essa fase. Começamos a pensar que poderíamos ter feito de diferente para mudar o ocorrido. Se tivéssemos ido ao médico antes com ele, ou se eu tivesse mais cuidado, são alguns pensamentos que podem surgir. Neste caso, fica claro como as fases do luto estão conectadas e que não são necessariamente lineares. Gente, o luto não é linear. A etapa da negociação, muitas vezes, está ligada diretamente com a negação. Pois, por não aceitarmos bem essa perda, começamos a imaginar cenários hipotéticos. Quarto estágio, depressão. Nessa etapa, somos assolados pela tristeza. O reconhecimento da perda traz profundas consequências. Ficamos mais reflexivos e solitários. Nos sentimos desconectados das pessoas. Vale ressaltar que essa depressão, por conta do luto, não é mesmo diagnosticada clinicamente, lá que o psiquiatra, que o médico clínico vai falar, ó, depressão, não é essa depressão endógena tão somente. Sentir-se assim após a morte de um ente querido é normal e é preciso certo tempo para processar melhor os sentimentos. Ok? Então, pessoal, a quinta fase é a aceitação. Com o sofrimento um pouco mais suavizado, a etapa da aceitação é muitas vezes confundida com a noção de estar bem com o que aconteceu. Mas não é assim. Entretanto, esse estágio trata de aceitar a realidade de que aquele ente querido está fisicamente ausente. Precisamos, né, trabalhar isso. É preciso que o lutado trabalhe isso. Agora, luta eterna não existe. Por óbvio, podemos nos sentir entristecidos quando lembramos de uma pessoa próxima que partiu há muito tempo. Isso é normal. Porém, o luto serve para reorganizarmos nossas emoções e lidar com o fato de que ela não voltará, a pessoa, e seguir adiante. Por isso que a gente fala, né, recapitulando, luto eterno não existe. Luto real e metafórico. Obviamente, ao discorrermos sobre a dimensão do luto, precisamos ter em conta que, embora estejamos a falar sobre o luto real, não podemos afastar seu desdobramento simbólico, metafórico, até mesmo porque um não vem dissociado do outro. E essa condição se intensifica em datas especiais, sobretudo nas respeitantes ao Natal e Ano Novo. E isso tem todo um significado único para cada sujeito enlutado. A singularidade e sentido do luto no Natal. Enfrentar o luto durante o Natal pode parecer algo intangível, mas é necessário fazê-lo. Por ser um dos períodos mais significativos do ano, exatamente porque são momentos de se confraternizar com a família e amigos queridos, por mais alegres que sejam estes encontros, também lembramos das pessoas queridas que já partiram, recentemente ou não. São inúmeras emoções que nos invadem diante da ausência de uma pessoa que sempre amamos. É, portanto, natural que algumas pessoas se sintam capazes de partilhar da alegria e felicidade que todos externam. Então, gente, evitar forçar a pessoa a demonstrar uma alegria que não é verdadeira. É preciso respeitar esse luto durante o Natal. O tempo de luto, e não somente durante as festas de fim de ano, varia de pessoa para pessoa, conforme o afeto que mantinha em vida com o ente querido que se foi. Lembrando sempre que quanto mais apoio, menos inquietação. Por tudo isso, pessoal, é preciso dar tempo ao tempo, de forma que o enlutado possa vivenciar o período de dor do seu modo particular e com a ajuda e o apoio dos que estão à sua volta. E não falar sobre o assunto, minha gente, só causa mais inquietação e incômodo, criando ainda mais barreiras para o diálogo, mesmo que esses sejam de pesar, tristeza e melancolia.
Afinal, alguém já disse, né, e essa é a premissa básica da psicanálise, que até a dor fica mais leve quando compartilhada. A virada de fim de ano. Pessoal, eu reputo como de suma importância termos em conta que a passagem de um ano para o outro, o Réveillon, o recomeço, se traduz no momento mais impactante na vida de pessoas enlutadas. Até mesmo porque no Natal, o que importa são as memórias afetivas que permeiam sua celebração. É difícil, mas a gente consegue ainda extrair alguma coisa de bom desse momento. Já fechar um ano, um ciclo, nos remete a um estado de luto ampliado. E, por analogia, a uma despedida de algo que não retornará, como, por exemplo, o ente querido que se foi. Então, a gente está fechando um ciclo, está fechando um ano, de um ano que não vai voltar. Então, a gente vai, né, digamos assim, parear, em termos atuais, com alguém que não retornará, aquele nosso ente querido que se foi. A dimensão do luto. A neurociência instaura um novo olhar sobre o Cronos, sobre a vida de vigília, né, do aqui e agora, sobre nós e o outro e o mundo. Com efeito, a neurociência, nos fala literalmente de um novo modus operandi de processar nossas demandas, nossos ganhos, nossas perdas reais, simbólicas, metafóricas, etc. Gente, o luto não é um processo linear. Por isso que a neurociência, através da física quântica, ela nos traz esse novo olhar, né? Como, então, dimensioná-lo de forma simples? Pois é, dizer o tempo cura se constitui uma falácia, porque não é o sujeito enlutado quem o diz, alguém fala para ele. Até mesmo porque essa fala vem do outro, que, em sua necessidade de não ter que lidar com seus próprios lutos, busca dirigir ao enlutado as palavras que gostaria que lhe fossem dirigidas, e que, como num passe de mágica, arrancassem a dor da perda do ente querido, porque esse outro também já vivenciou algum luto em algum momento. Mas há lutos reais e metafóricos que se perpetuam no tempo e no espaço. Aqui estamos falando do entorno da pessoa enlutada. Por quê? Muitas das vezes, tudo em volta lembra aquele ente querido e nada é feito para que se modifique isso, em uma proporção muito maior do que podemos supor. Nesse sentido, a médica escritora paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu acompanho ela, eu faço cursos com ela. Em uma de suas obras mais importantes sobre a morte e o morrer, o livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela nos ensina, é preciso desejar ver a vida de outra forma. Seguir outro caminho, pois a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Nossa, mas que pesado. Não, gente, é exatamente isso. Quando você pensar sobre a morte, você vai entender que ela faz parte da vida. Então, a gente vai aprender a valorizar e dar exatamente esse valor, esse sentido e esse significado para a nossa vida. Porque o fenômeno da morte, ele desencadeia uma série de reações e dificuldades no ser humano. Disso nós sabemos. Essas dificuldades são relacionadas com a incapacidade humana de representar psiquicamente a morte. Né? O nosso arcabouço psíquico ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, de representar a morte psiquicamente, abstrair. Então, o que nos parece é que entendemos que, ao se falar a respeito do tema da morte, fala-se prioritariamente, da qualidade de viver. Isso é muito importante. Portanto, é preciso se levar em consideração que, por mais que seja difícil para o ser humano alcançar essa premissa, todos nós precisamos aceitar que um dia vamos morrer. E é preciso que estejamos conscientes que, ao longo da vida, vamos sentir a dor da perda de pessoas queridas. Sempre que for oportuno, é importante que falemos sobre a morte e não o contrário, que é justamente o negar a sua realidade, como se fosse para nos proteger de encará-la. Gente, sempre que for oportuno, ou seja, não é saturar o assunto, mas é falar no momento que for necessário. O sentido. Como trazer um sentido para a morte e para a perda? O objeto de desejo foi perdido. A materialidade do ser querido se findou no encerramento do rito sepulcral.
né? Portanto, não há mais possibilidade de retorno ao status quo ante. Nesse sentido, nos ensina Freud. Verificamos, à guisa de explanação, que no luto se necessita de tempo para que o domínio do teste da realidade seja levado a efeito em detalhes. E que, uma vez realizado esse trabalho, o ego consegue libertar sua libido, né, sua energia, do objeto perdido. Grifos nossos, eu grifei por quê? Porque é importante a gente entender isso, né? Quando, no luto, você tem que entender que o tempo ocorreu e que teste de realidade tem que ser levado a final. E é exatamente pelas já mencionadas razões que trago aqui, sem hesitação, meu manifesto em favor do saber a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, né? A ciência médica e a ciência da saúde são nossos parceiros em favor da vida. A interdisciplinaridade ela é importantíssima. Nós temos isso como premissa, ok? Por fim, deixo aqui consignado meu profundo respeito e agradecimento a todos vocês. Para a nossa reflexão, trago um pequeno trecho de uma fala de Padre Fábio de Mello, por considerá-la deveras oportuna, porque aqui vislumbro nele um carisma. Ele teve uma epifania, eu acho muito bonito, as pessoas que têm uma epifania. Eu acho de uma beleza, eu gostaria de um dia ter uma epifania. É muito lindo esse contato com o alto. Para chegar ao céu, é preciso ter leveza, é preciso ter coragem de se despojar dos excessos, dos ódios que a gente insistiu em guardar, dos mortos que a gente não permitiu que fossem sepultados. Aqui a gente é separado, viu, pessoal? Que a gente guarde para nunca mais ser aberto tudo aquilo que na nossa vida não valeu a pena. Que sirva apenas como aprendizado que nos faça olhar que é para o alto que nós fomos feitos. Muito obrigada, mesmo a vocês, por tudo.